Deus pela nossa vida nessa manhã, nos guardou durante a semana, nos trouxe para meditarmos na palavra dele. E vamos abrir então a nossa Bíblia, Tiago capítulo 2. Vamos ler esse texto que servirá de base para o nosso estudo nessa manhã. Vamos ficar em pé mais uma vez para fazer essa leitura. Eu vou fazer a leitura, mas o versículo 1, vamos ler todos os versículos 1 juntos, depois eu vou continuar lendo todo o texto. Diz assim a palavra do Senhor, leiamos. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo dos tratos dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Fecha os olhos, vamos orar. Deus amado, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que nos ensina a cada dia, e que nessa manhã tenhamos o nosso coração cheio dela, sejamos transformados pelo Senhor, e sigamos buscando sempre a união da igreja e amar ao próximo como a nós mesmos. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. É possível que os irmãos, como eu, já tenham ouvido uma historinha a respeito de um rei que saiu do seu local, talvez porque ele estivesse ali entediado e foi viver no meio do povo, vestiu roupas comuns, ou até roupas mesmo bem simples, viveu no meio do povo, né, andou pelo meio do povo. E ali, esse rei foi ignorado, foi desprezado, sofreu maus tratos, foi julgado pela sua aparência. Mal sabiam os agressores que ele tinha o sangue real. É uma história comum da gente ouvir. Veja que Tiago está nos dizendo aqui sobre esse tema, a acepção de pessoas. Tiago, ele é uma epístola interessante. Tiago traz aqui alguns problemas que aconteciam nas igrejas da época e também nos dias atuais. São temas bem práticos e problemas frequentes dentro da igreja, inclusive. Ele fala de impaciência, incapacidade de praticar o que é correto, favoritismo, falta de empatia, egoísmo e tantas outras atitudes que são contrárias ao Evangelho. E Tiago, então, o propósito dele é transmitir a sabedoria de Deus às diversas igrejas espalhadas na região, às nações que estavam ali. No capítulo 1, ele traz a saudação, ele também fala a respeito da perfeição da palavra de Deus que foi implantada na igreja. E ele trata também, partindo um pouco para o capítulo 2, ele fala sobre essa incoerência, principalmente sobre a questão da acepção de pessoas. E o versículo que nós destacamos aqui, versículo de número 1, disse, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A proposição, meus irmãos, para o nosso estudo é que a acepção de pessoas deve ser evitada pelos irmãos em Cristo.
A acepção de pessoas deve ser evitada pelos irmãos em Cristo. Por que o cristão deve evitar, então, a acepção de pessoas? Em primeiro lugar, porque Deus, o texto nos mostra, escolheu os pobres para serem ricos no seu reino. Leia comigo o versículo de número 5. Diz assim: ouvi, meus irmãos, vamos ler juntos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Que interessante, veja que o Senhor, Tiago nos traz isso, o Senhor nos escolheu, então, entre o seu povo, muitos pobres, humildes, para ter uma riqueza espiritual. A escolha do Senhor, então, não se baseou naquilo que alguém pudesse oferecer. Deus não olhou para você, para mim, e falou: esse pode me oferecer alguma coisa, então eu vou escolher. Pelo contrário, Deus escolheu aquele que não pode oferecer nada. O que nós podemos oferecer ao Senhor? Aquele que é o Criador de todas as coisas, que fez tudo. O que nós podemos oferecer a Ele? De fato, quem poderia oferecer alguma coisa a Deus? Nada, Ele fez todas as coisas. E a Bíblia afirma, então, que o Senhor escolheu os fracos, os pobres, os incapazes, para torná-los ricos espiritualmente. Então, quando a igreja, alguém faz acepção de pessoas por causa dos seus bens ou sua posição social, está se opondo à própria escolha divina. Olha o que João Calvino diz, ele fala assim: é impróprio e vergonhoso abater aqueles a quem Deus exalta e tratar com reprovação aqueles a quem Ele honra. Quando Deus honra os pobres, todo aquele que repudia os pobres inverte a ordem de Deus. Veja que Jesus andava com muitos que eram necessitados, que eram fracos, que eram, quem sabe, excluídos da sociedade, pobres de espírito, às vezes também pobres em termos materiais. E nós lemos um texto que nos apoia nesse sentido, em 1 Coríntios, capítulo 1, pastor Marcelo fez essa leitura na liturgia, mas eu vou ler de novo, versículo 26 a 29, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja que texto forte e interessante. E a gente olha para a vida de Jesus, e Jesus realmente nasceu num berço de ouro. Não, né? Um berço humilde, num local simples. O Rei da Glória, Senhor dos Senhores, com seu próprio exemplo, mostrou que a verdadeira riqueza é a que está dentro do coração espiritual, e não o que os nossos olhos mostram. O Senhor Jesus, então, transforma aquele, às vezes, que é pobre materialmente, para se tornar rico espiritualmente. Em segundo lugar, porque a acepção de pessoas é um julgamento perverso. Leia comigo o versículo 4. Diz assim: não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Então, fazer a distinção entre os irmãos com base na aparência ou na sua condição, na condição externa, é agir como um juiz perverso, que tem o interesse só naquilo que é externo, naquilo que talvez ele mesmo possa ter alguma vantagem. De fato, o ser humano não tem a condição, a capacidade de conhecer a riqueza que está dentro, a espiritual. A gente olha para o que está para o exterior e faz um julgamento. A gente tem um conceito prévio, o preconceito daquilo que a pessoa é ou como ela pensa, só pelo fato do que ela veste ou pelos seus bens. O homem não tem a condição, a capacidade de investigar no profundo do coração. E Provérbios 4, 23 diz assim:
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, é lá de dentro que procedem as fontes da vida. Então, procedem também as coisas que são más, lá de dentro. Jesus fala em Mateus 15, 11, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, dentro do coração é que está a realidade da pessoa. Não fora, não no exterior. Por isso, o crente deve considerar todos os irmãos como preciosos e amados por Deus. Os irmãos são escolhidos para viverem juntos na igreja. São todos destinados ao paraíso eterno. Estaremos todos com o Senhor, aqueles que são de Cristo. E os pensamentos perversos, então, não devem encontrar lugar no coração do cristão. Ele deve ter a sua mente e atitude diante de Deus, tratando a todos com dignidade, pois o Senhor escolheu todos os irmãos e a igreja do Senhor. Terceiro lugar, porque o mandamento de Deus é amar ao próximo como a si mesmo, a chamada lei régia. Leia comigo o versículo 8. E o versículo 8 nos afirma a respeito dessa verdade. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, nós temos aqui essa lei que resume grande parte dos mandamentos, coloca aqui todos aqueles mandamentos que falam sobre o relacionamento de um com o outro, do homem com o seu próximo. Foi assim que Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, o texto nos mostra essa verdade. Tiago traz isso aqui para dizer, olha, quando você está fazendo acepção de pessoas, será que você está amando o próximo como a si mesmo, ou você está amando a si mesmo? O texto não condiciona esse amor à aparência, ao perfume, à posição social, ou qualquer outro atributo. E nós temos uma ilustração tirada da própria Bíblia, quando Jesus fala sobre o samaritano, que estava que não condicionou a aparência daquele que estava no chão, todo ali sofrendo porque foi roubado. E não passou de largo como os demais. Ele foi lá e ajudou. Na convivência cristã deve prevalecer o amor que serve, o amor que acolhe, o amor que busca o bem de todos. E deve ficar de fora o egoísmo. O egoísmo deve ser deixado de lado. E nós devemos ter Cristo no centro, não o nosso ego no centro, o nosso eu no centro, mas Cristo no centro, pois Ele é que une a igreja, e o amor do Senhor nos une uns aos outros. Calvino diz assim, diz-se de fato que é uma lei real, a lei régia, pois é o caminho real, é a real, isto é o plano reto, nivelado, que por implicação se põe em oposição a caminhos sinuosos e enrolamentos. Aqui nós temos algumas estradas famosas em Minas Gerais, né? E uma delas é que vai para a terra do pastor Marcelo, não é isso, pastor? Governador Valadares, né? E ela é toda assim, né? Sinuosa, cheia de curva, né? Perigosa, não é? E tem outras que são mais tranquilas, são retas, são planas, fáceis, de longe a gente vê o que está acontecendo. E aqui, então, nós temos Calvino falando sobre a lei que é reta, plana, fácil. Fácil, mas difícil, porque é profunda. Amar o próximo como a si mesmo. É fácil falar. Vai fazer. O Senhor nos chama, então, a pensar sobre isso. Nos chama a observar essa lei. E Ele fala ali, se observas essa lei, fazes o bem. 1 de João 3,4 diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se você não observa, então, essa lei, você está pecando diante do Senhor. E Calvino diz mais, ele fala, uma vez que somos ordenados pelo mandamento de Deus de abraçar todos os mortais, todo aquele que, com poucas exceções, rejeita todo o resto, quebra o vínculo de Deus e inverte também a sua ordem. Se somos chamados a amar a todos,
amar o próximo, até amar os inimigos. Quando não fazemos isso, desobedecemos e quebramos a lei de Deus. Em quarto lugar, porque a dignidade da pessoa não está nos seus bens, mas em seu relacionamento com Deus. Leia comigo o versículo 6 e 7. Diz assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, Tiago coloca um paradoxo aqui. Muitos estavam honrando exatamente aqueles que os oprimiam, ao mesmo tempo que desprezavam o pobre. O texto não está generalizando, dizendo que todos os ricos agiam assim, mas que grande parte agia assim. Então, Tiago traz essa informação para dizer, olha, exatamente os que vos oprimem, a esses vocês honram. A verdadeira dignidade não está nos bens que a pessoa possui, na sua aparência, no seu status, mas está no relacionamento com Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, nosso relacionamento com Ele, mais fazemos a vontade do Senhor. Quanto mais fazemos a vontade do Senhor, mais amamos o Senhor e mais amamos o próximo. Aí está a dignidade. A proximidade do Senhor, a busca pelo Senhor. João Calvino fala assim: quando a estima o valor das riquezas ou das honras deslumbram os nossos olhos, a verdade é suprimida. Às vezes nós olhamos para a aparência, para as coisas belas deste mundo, e perdemos a verdade. A verdade. Tem uma igreja que também fazia isso muito, conhecida em Apocalipse, pastor Marcelo já pregou aqui Apocalipse. A igreja de Laodiceia tinha muito apreço maior pelas riquezas do que pela piedade em Cristo. Apocalipse 16, 17 diz assim: assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E o texto finaliza assim: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O texto é forte. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque a igreja estava dando importância àquelas coisas que são materiais, entendendo que estava protegida por causa disso. Mas o Senhor nos mostra que a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. Por isso não se deve ter o tratamento inadequado ou indigno para com as pessoas, para com os irmãos em Cristo, ou dar honra somente àqueles que têm posição ou são ricos. Na verdade, devemos amar a todos e servir a todos, assim como Cristo nos serviu. Concluindo, queridos, o crente evita a acepção de pessoas, pois os irmãos são escolhidos de Deus. Pois a acepção é um julgamento perverso, é um pensamento perverso, pois o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E a dignidade humana mais profunda é a espiritual, é o relacionamento com Deus. É inevitável pensar na vida de Jesus Cristo, no Rei do Universo. Não foi como aquele rei que eu falei no início, que deixou ali e simplesmente vestiu as suas roupas humildes. Jesus foi mais profundo. Deixou a glória. Se encarnou, andou entre nós. E por sua humildade e verdade, ele foi julgado com pensamentos perversos da liderança daquela época. Enquanto ele amava as pessoas, a multidão pediu a sua morte. Enquanto ele estava servindo, era tratado com desprezo. E assim ele entregava a sua vida para salvar exatamente os que mereciam ser mortos. Jesus Cristo foi humilde e pobre aos olhos dos homens, mas rico aos olhos do Pai. Ele cumpriu a lei amando ao Pai e amando ao próximo, a ponto de entregar a sua própria vida para salvar muitos. Então, como viveremos? Aplicação para a nossa vida, em primeiro lugar, tratando todos com dignidade. Devemos evitar completamente a acepção de pessoas. Reconhecer que o Senhor morreu
para salvar toda tribo, povo, língua e nação. No final da história, nós vamos ter representantes de todos os povos, de todas as línguas, diante do Senhor, louvando a Ele, servindo a Ele. Deus reuniu para si um povo diverso, de todos os lugares, todas as culturas, origens, que fará parte do seu reino eterno. E a igreja, então, deve viver essa verdade, acolher a todos, servindo ao Senhor e sempre cada vez mais unida, manifestando o amor de Cristo em sua própria comunhão. Segundo lugar, para orarmos, como viveremos? Amando uns aos outros. Assim como Cristo nos amou, devemos amar os irmãos. Cristo se tornou pobre para que a igreja fosse rica. Devemos dedicar, então, o que temos para que a igreja seja unida, seja amável diante de Deus e estejamos todos cada vez mais juntos diante do Senhor. Portanto, amemos uns aos outros, respeitando e servindo assim como Cristo serviu a sua igreja. Que Deus nos abençoe.